O estúdio MPSP recebe nesta edição a visita da promotora de justiça Regina Damasceno, que é assessora do Centro de Apoio Operacional Cível, especialmente na área do meio ambiente. Doutora, uma satisfação em recebê-la aqui para a nossa conversa. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre uma questão que preocupa todo o país no momento. Qual é a situação das barragens no estado de São Paulo? Há risco, como havia em Minas Gerais? Que medidas que o Ministério Público de São Paulo está tomando face a esse cenário? Sim. A situação, na verdade, já foi feito um levantamento, né? Os órgãos fiscalizadores fizeram um levantamento sobre as barragens prioritárias, ou seja, aquelas que têm uma situação crítica que pode gerar um risco mais preocupante, que no estado de São Paulo é perto de 100. Perto de 100. Perfeito. São quase 100 barragens. E o Centro de Apoio Operacional, enquanto um órgão de coordenação, muitas vezes, de todo o estado, nós instauramos um protocolado, e nesse protocolado nós pedimos informações para todos os promotores de justiça de meio ambiente, os das promotorias e os núcleos de GAEMA, para que através dessas informações nós possamos ter uma ideia, avaliar melhor o que acontece no estado todo na atuação das promotorias, para dessa maneira podermos promover essa atuação coordenada, integrada, simultânea, que eu considero que é importante num momento crítico como esse, que seja uma atuação conjunta mesmo, né, de todos nós. Algumas dessas barragens que são consideradas prioritárias, como a de Salto de Pirapora, por exemplo, já tem vistoria marcada, inclusive pelo núcleo do GAEMA de Campinas. Certo. Tem técnicos do CAEX lá especializados em segurança de barragem. Perfeito. E vão fazer essa vistoria, possivelmente com o acompanhamento do promotor de justiça. Independentemente da atuação que já está sendo feita prontamente pelos promotores de justiça de meio ambiente do estado todo e também pelos núcleos de GAEMA, que estão todos mobilizados, engajados nessa questão nesse momento, com reuniões marcadas durante toda a semana. Além disso, o CAEX nos auxilia também, fazendo uma compilação dessas barragens, para que nós tenhamos também um banco de dados que facilitará o acompanhamento de nossa parte, o monitoramento, porque é importante que a gente saiba o risco, a categoria de risco, o dano potencial social. Perfeito. Doutora, no caso dessa barragem que a senhora citou, vamos supor que o promotor, depois de fazer a vistoria, chegue à conclusão de que algumas medidas precisam ser implementadas para que o risco seja atenuado. Qual é o caminho do Ministério Público para atingir esse objetivo? É a via negocial? É a via judicial? Como é que funciona? Nós consideramos que é sempre mais rápido tentar a via extrajudicial, né? Fazer reuniões na promotoria com a participação de todos os órgãos de fiscalização, inclusive com a participação da sociedade, da população do entorno da barragem, que é a população mais interessada nessa situação. Sem dúvida. E nessas reuniões, com o empreendedor, claro, chamando o empreendedor, tentar um ajustamento de conduta dessa situação. Certo. Se isso não for possível, o ajuizamento de ações civis públicas, né? E nesse caso específico das barragens, o ajuizamento da ação poderia focar no que se chama hoje de melhor tecnologia disponível. Perfeito, perfeito. Qual que é a melhor tecnologia disponível? Ou a pergunta inversa, qual que é a pior? Parece que em Minas se utilizava a pior tecnologia. Sim, em Minas, nos dois casos, a técnica era a técnica de alteamento a montante, em que a barragem ela é feita com o próprio material de rejeito e em cima do próprio rejeito. Então, ela é a menos segura, só que, claro, a mais barata, né? E aí, no momento dessa escolha, claro que o princípio, a sustentabilidade, a prevenção, a precaução não é considerada. É só a questão econômica. E já existe tecnologia melhor, adequada, em que a drenagem do rejeito
através de coloco o rejeito já drenado em pilhas ou cavas. Enfim, os técnicos sabem dizer exatamente outras tecnologias mais adequadas e talvez esse seja o momento adequado para, com essa sensibilização geral, bater as portas do judiciário. Ou seja, o que o Ministério Público defende é que, ao se analisar, né, a barragem, o investimento, se leve em conta, sim, a questão econômica, mas não só, né? É o que se diz entre vocês que são especialistas na questão ambiental, é o tripé da sustentabilidade, né? Que tem 3 vetores. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre esse ponto. Exatamente. A gente fala muito de sustentabilidade, mas pouco se faz, na verdade. É verdade. Porque o tripé é social, ambiental e econômico. E na maioria das vezes, o que se considera é só o econômico, né? De uma maneira equivocada, porque no final das contas, muitas vezes, o prejuízo, sem contar quando se perde vidas, né? Que isso é incalculável. Exatamente. Né? Mesmo o prejuízo financeiro acaba podendo ser pior. Então, acho que a gente tem que ter esperança de acreditar que, inclusive, os empreendedores vão entender que a melhor tecnologia, a tecnologia que já tem disponível, é a melhor, inclusive financeiramente, porque ela vai evitar ocorrências como essa que a gente lamentavelmente está vendo. Sem dúvida. Doutora, toda tragédia ela proporciona oportunidades de aprendizado, né, e de reflexão para a mudança. A senhora acredita que esse novo episódio de Brumadinho pode levar as autoridades a fazer uma espécie de revisão do marco regulatório, né, dessa questão das barragens no país? Sim, o governo federal, inclusive, já emitiu 2 resoluções. Uma delas é exatamente nesse sentido, para que o subcomitê estude novas mudanças para a política nacional de segurança de barragens, que está regulada pela Lei 12.334 de 2010, mas essa lei deve sofrer alguma alteração com isso, e até por isso o momento é propício para uma atuação forte de todos os entes envolvidos, né? E com participação social. É importante sempre que as comunidades, né, que se vejam afetadas, tal. Um exemplo concreto, doutora, qualquer comarca aí no interior de São Paulo, as pessoas que por acaso detectem algum problema podem acionar a promotoria? Devem acionar a promotoria de justiça. E mesmo que elas não detectem nada, né, existe a transparência. Hoje, o princípio da transparência, ele está em todas as legislações, inclusive na 12.334 de 2010. Então, qualquer pessoa que nesse momento esteja se sentindo ameaçada por morar próximo a uma barragem, ela pode procurar os órgãos de fiscalização, pode procurar o município, porque há de haver um plano, é o PAI que se chama, que é o Plano de Ação Emergencial, certo, de Emergência, que tem que estar sintonizado com o Plano Municipal da Defesa Civil. Então, ela pode procurar o município e talvez lá ela também consiga essas informações. Mas caso ela encontre qualquer dificuldade, qualquer óbice, ela deve procurar um promotor de justiça que com toda certeza vai proporcionar a ela, inclusive, o conhecimento do relatório dessa barragem. Porque a população tem o direito de saber. Sem dúvida, sem dúvida. Doutora, a senhora se referiu ao GAEMA, né, explicando aqui para o público em geral, é o grupo de atuação na área do meio ambiente. É o grupo de atuação especial em meio ambiente. Perfeito. Né? E esses GAEMAs, eles se espraiam por todo o estado. E onde não há GAEMA, há promotorias do meio ambiente. De modo que esse trabalho de levantamento das condições das barragens, ele vai se dar não só aqui na Grande São Paulo, mas em todo o território paulista. É isso, doutor? Exatamente isso. Esse trabalho, e agora coordenado pelo Centro de Apoio também, que instaurou esse protocolado, né? Através desse protocolado, nós vamos reunir todos esses dados, vamos fornecer mais material de apoio para os colegas, pretendemos fazer um evento sobre barragens ainda esse mês. Se for preciso, vamos criar um grupo de trabalho para que a atuação seja mesmo coordenada e permanente. É importante não deixar que isso
que todo esse engajamento seja arrefecido pelo tempo. Como aconteceu em 2015 no caso de Mariana. Sim. O assunto foi muito debatido, tal, mas depois, quando saiu um pouco da mídia, né? Exatamente. Nem tudo que foi prometido aconteceu. Exatamente. A senhora teme que isso se repita agora em 2019? No estado de São Paulo eu não temo. Exatamente porque nós vamos fazer isso. O centro de apoio, nessa condição de órgãos, de centralizar essas informações, de ajudar os colegas, de apoiar efetivamente. Nós pretendemos fazer, o CAEX está nos ajudando. Sim. Fará uma relação, nós tentaremos ter um banco de dados nosso aqui no Ministério Público de todas as barragens do estado, inclusive as não cadastradas, porque nem todas estão cadastradas. Ainda tem esse outro problema. E, de fato, manter esse acompanhamento permanente. Perfeito. Doutora, eu agradeço muito a sua gentileza pelas informações muito importantes que a senhora prestou, não só aos seus colegas do Ministério Público, mas a nossa audiência, né, pessoas de toda a sociedade. É um problema crítico, né, que o país enfrenta no momento, e as suas informações, creio eu, que tranquilizam o nosso público. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.